Hoje a videoaula é essa peça linda, versão tapete para vaso. Vamos conferir o passo a passo? Então, como você viu na introdução do vídeo, hoje eu trouxe então a versão tapete para vaso. Olha o tanto que ficou lindo. Eu trabalhei aqui o comprimento da peça para ter o tamanho aqui de encaixe do vaso, tá bom? Aqui só passando já para vocês as medidas antes de iniciar a videoaula. Aqui com o biquinho de acabamento 14 centímetros. Tá vendo? Eu fiz o acabamento do bico só na parte de fora, a parte de dentro eu deixei assim com esse acabamento aqui das carreiras para base do nosso barradinho, tá bom? E ficou lindo. Se você não quiser, você pode trabalhar só uma carreira ou duas de pontos baixos aqui para fazer esse acabamento. Se você quiser, você também pode trabalhar aqui pela largura do tapete, tá? Mas é um pouco mais complicado porque você vai fazer o seu cordão de correntinhas aqui para ele dar até chegar aqui nessa altura, tá bom? E aí você trabalha aqui essa parte. Depois você trabalha o meio e depois você faz as correntinhas novamente para trabalhar aqui. Pode ser feito também, mas hoje eu trouxe essa versão trabalhando dessa forma porque é mais prático e fica combinando bastante com o nosso tapetinho de entrada do banheiro. Então, você sempre leva em consideração que você tem aqui, olha, a parte de acabamento do barradinho que é 4 centímetros. Tá? Ó, bem aqui na base, onde eu iniciei os pontos baixos, são 4 centímetros. Então, é 4 centímetros para um lado e 4 centímetros para o outro. Aqui eu fiz de início, durante o passo a passo, eu também mostro para vocês, aqui com 10 centímetros, tá vendo? Quase 11 centímetros, ó. Ok? E aí fica a critério de cada um. Durante o passo a passo eu sempre falo para vocês e falo para você não esquecer então de tirar aqui para você fazer essa largura e esse tamanho, não esquecer de tirar então essa medida que eu passei para vocês de 4 centímetros para você somar ao final e você ter a sua peça confeccionada do tamanho desejado. Eu também ensino para vocês, esse meu tapete, ele vai servir para um vaso aí que ele tem 18 centímetros, tá? Eu fiz aqui o tamanho do meu. Então, até 18 centímetros ele vai encaixar perfeitamente no vaso. Maior, aí você tem que fazer o ajuste necessário e fique com vocês, tá? Porque eu ensino durante o passo a passo e é muito fácil você trabalhar a sua peça. Pode trabalhar maior, menor, fica a critério de cada um. Então, vamos para o nosso passo a passo. Para esse trabalho, então, eu estou utilizando aqui o Apollo Eco da Círculo. Ele é o barbante, ele tem 85% de algodão e 15% de outras fibras, tá bom? A tex desse fio é 956, ele é o número 6, tá bom? E a indicação de agulha dele é de 3,5 e eu estou trabalhando aqui com a minha barroco de 3,5, tá bom? Esse aqui, a cor é 0020, é o barroco natural. E para misturar, eu estou utilizando rosa quartzo da Círculo, que é a cor 3390, tá bom? Também fio 6, e eu vou usar a mesma agulha. Também fita métrica para você tirar as medidas, tesoura e agulha de tapeçaria. Iniciando então aqui para fazer o tapete do vaso, eu vou iniciar com o mesmo tamanho do tapete para a porta do banheiro. Então, eu estou fazendo 61 correntinhas. Para você trabalhar esse tapete, relembrando, quem chegou aqui agora e não sabe, nós precisamos de trabalhar com 4 em 4 correntinhas, tá? Ou seja, números múltiplos de 4. Você pode trabalhar o seu cordão de correntinhas, divide essa quantidade por 4. Deu um número inteiro, você segue trabalhando. Deu um número quebrado, você veja se você aumenta ou diminui correntinhas, tá bom? Então, aqui o meu é 60 correntinhas mais uma de ajuste de ponto. Então, por isso, 61 correntinhas. Você trabalha o seu tamanho desejado e, ao final, você acrescenta uma correntinha de ajuste de ponto, ok? Seguindo agora, eu vou subir 3 correntinhas que dá a minha altura de ponto alto, tá bom?
pego a minha laçada e na quinta correntinha, a partir da minha agulha, eu vou introduzir fazendo ponto alto. E eu vou trabalhar agora uma sequência de 4 pontos altos. Apenas no início e no final da minha carreira, eu terei trabalhado 4 pontos altos, tá bom? Ó. Uma correntinha de espaço, pego a minha laçada, pulo um de base no próximo ponto alto e faço uma sequência de 3 pontos altos. Esse é o desenho do nosso ponto, tá bom? Então, eu estou iniciando aqui com fio de cor crua e depois a gente faz a troca de fio. Ó, trabalhado então, aqui os 3 pontos altos, eu coloco uma correntinha, pego a laçada, pulo um ponto no próximo ponto alto e eu repito novamente essa sequência de 3 pontos altos. Vamos trabalhar assim até chegar ao final da nossa carreira, pra gente dar sequência, então, ao nosso tapete. Esse tapete, eu trabalho ele no comprimento, tá? Se você quiser trabalhar ele na largura, esse início aqui você já vai trabalhar colocando, então, o tamanho do tapete, passando para frente do vaso, tá? O tamanho da frente do vaso e o tamanho que você quer que fique aqui no tamanho do vaso. Digamos que seja assim, esse daqui é a frente do vaso, tá? E esse daqui é o tanto que você quer que passe aqui na lateral do seu vaso. Você pode trabalhar, então, mais correntinhas, tá? Ou pode ser também essa quantidade, dependendo do tamanho que você quer que fique. E aí, você tem que se lembrar também que tem o barradinho, tá bom? Estou chegando ao final da minha carreira, vou colocar minha correntinha de espaço, pulo um ponto no próximo ponto alto e agora eu trabalho ponto alto nas correntinhas restantes. Se você não souber fazer essa conta, você pode trabalhar o seu tamanho que você quer para o tapete e você vem fazendo o seu desenho. Se sobrar correntinha, depois você pode desmanchar, tá? Se assim for mais fácil para você, então você trabalha o tamanho que você imagina que vai ficar bom aí pro seu tapete, ou você pode também medir na frente do vaso para você saber. E aí, você trabalha e depois desmancha aqui, ok? E aqui, como vocês estão vendo, olha, dá certinho aqui 4 pontos altos no meu início, 4 pontos altos no final da carreira, tá? Virando o trabalho, nós vamos subir uma correntinha e no mesmo ponto da base, você vai introduzir fazendo ponto baixo. Vamos colocar 3 correntinhas de espaço e sempre pulando os pontos altos, vamos prender com um ponto baixo no espaço de uma correntinha. Sempre colocando 3 correntinhas de espaço, pulando os pontos altos e na correntinha fazendo ponto baixo. Toda a nossa segunda carreira será trabalhada dessa forma. Estou chegando no final aqui da minha segunda carreira. Sempre colocando 3 correntinhas de espaço. No final da carreira, na terceira correntinha, você introduz e faz um ponto baixo, tá? Fica aqui dessa forma. Só relembrando você, então, se você estiver fazendo pela largura aqui o seu tapete, você vai trabalhar aqui o seu tamanho, tá? Caso você queira trabalhar dessa forma, trabalhe aqui a quantidade de carreiras que você queira, sempre lembrando vocês. Não esqueça que tem a parte de acabamento, e isso vai contar também como comprimento da sua peça, igual eu falei no início do vídeo, tá bom? Você vai trabalhar a quantidade aqui que você acha o suficiente, você vai deixar de lado aqui esse tamanho, vai trabalhar aqui a largura do vaso, tá bom? E aí depois você coloca aqui as correntinhas, contando aqui o mesmo tanto, e trabalha o restante e depois você faz o acabamento. Como eu estou fazendo pelo comprimento aqui, então ele vai ficar mais fácil e você tem essa opção também, caso você queira trabalhar dessa forma pela largura do tapete, tá? Agora, então, a gente vai subir virando 1, 2 correntinhas. Como eu sempre falo para vocês, você precisa entender o que a sua peça tá pedindo. Eu coloco 2 correntinhas.
Mas pode ser que à medida que eu for trabalhando, eu vou medindo aqui, olha, eu pego meu tapete, eu dobro ele dessa forma e eu vejo se as minhas carreiras estão sempre do mesmo tamanho. Se eu ver que tá ficando pequeno aqui essa parte das correntinhas, eu posso fazer algumas carreiras com 3 correntinhas ao invés de 2, para o meu tapete ficar sempre retinho. Ou pode ser que trabalhando só as 2 correntinhas fique perfeito. Então você precisa sempre entender, dessa forma a sua peça vai ficar sempre retinha, vai ficar perfeita, tá bom? Sempre trabalhando também com a mesma tensão de ponto, porque assim as suas carreiras vão ficar sempre iguais, tá? Trabalhei as 2 correntinhas, eu sempre venho trabalhar nas correntinhas fazendo 3 pontos altos. Então, eu continuo fazendo um ponto alto no início, um ponto alto no final. Ok? Aqui agora vocês vão ver, ó, as minhas 2 correntinhas da minha altura do ponto alto, né? Então, eu continuo a sequência aqui com o ponto alto e os 3 pontos altos no meu intervalinho. Continuo colocando correntinha de espaço, pego a laçada e sempre nos espaços de 3 correntinhas eu vou fazendo 3 pontos altos. Nós vamos trabalhar assim até o final da nossa carreira. Lembrando sempre de trabalhar o seu ponto com a mesma tensão, do mesmo tamanho, assim a sua peça vai ficar sempre perfeita, tá bom? Ó, sempre trabalhando do mesmo tamanho, sem pressa, sem correria. Se você fizer dessa forma que eu estou falando, você vai ver que o seu tapete vai ficar bem retinho, tá? Então, eu vou seguir trabalhando até o final da minha carreira. Olha, se você prestar atenção, as minhas 2 carreiras, o ponto, ele está feito do mesmo tamanho. Estou chegando no final da minha carreira, trabalhando os meus 3 últimos pontos altos. Pego a laçada, no ponto baixo, eu faço o meu último ponto alto da carreira. Então, aqui eu continuo com 4 pontos altos, tá vendo? Viro o meu trabalho, subo uma correntinha, no mesmo pontinho eu faço ponto baixo. Vou repetir a sequência de 3 correntinhas e ponto baixo na correntinha de espaço. Eu vou trabalhar agora essa carreira. Vou trabalhar a próxima, que é somente de pontos altos. E vou deixar também pronta a minha próxima carreira, que é essa de correntinhas. Então, eu vou ter um total de 3 carreiras de pontos altos trabalhadas, tá? E vou finalizar nessa daqui. Eu volto mostrando pra vocês. Chegando no final da minha carreira, já trabalhei aqui, como eu falei pra vocês, as 3 carreiras de pontos altos. E já deixei pronta a minha base aqui pra fazer os pontos altos seguintes. Então, eu venho aqui, prendo com ponto baixo, correntinha e corto o meu fio. Esse trabalho não dá pra gente fazer ele deixando o fio à espera, tá? Então, você corta. Aqui, eu vou virar, olha, tenho então as minhas 3 carreiras de pontos altos e já tenho a minha base, sempre dessa forma. Você vai fazer a sua base sempre com o fio de cor crua, tá? Para o nosso pontinho do meio ficar bem detalhado. Não esqueça, o que faz a diferença nesse nosso trabalho é justamente a gente já deixar aqui, ó, essa parte pronta com fio de cor crua, tá? Então, eu venho aqui no meu ponto baixo de início, vou prender o meu fio. Prenda aí da sua maneira, como você já tá acostumado. Ó, prendi o meu fio. Aí, aqui eu vou colocar 2 correntinhas, tá? Pego a minha laçada e venho trabalhar normalmente, fazendo 3 pontos altos. A única diferença é porque eu estou trabalhando com o de cor rosa agora, tá? E você pode trabalhar com o que você escolheu. Ó, já vou escondendo o meu fiozinho de início, para depois ficar menos acabamento aí para esse nosso trabalhinho, tá? Faço a minha correntinha de espaço e venho pro próximo. Vamos trabalhar aqui a nossa carreira do mesmo jeito, sempre colocando 3 pontos altos
nos espacinhos de 3 correntinhas. Eu vou trabalhar até o final da carreira e volto. Estou chegando no final da minha carreira, vou trabalhar aqui meu último bloquinho de 3 pontos altos. E novamente o meu último ponto alto no ponto baixo. Esse último ponto alto, você também procura fazer ele do mesmo tamanho para que a sua peça fique assim. E aqui é o que eu falei para vocês, olha, você vai sempre colocar assim a sua peça e ver se as suas carreiras estão certinhas, estão do mesmo tamanho, olhem. Aqui vocês podem ver que a minha está, ó, ela tá retinha. Então, se estiver exatamente igual, o seu trabalho vai ficar sempre reto, não vai ficar torto, ok? E aqui vocês podem ver, olha, do mesmo tamanho, tá vendo? Então, é muito importante você sempre trabalhar do mesmo tamanho os seus pontos, assim a sua peça sempre vai ficar retinha, tá bom? Aqui agora, do mesmo jeito, viro, subo uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto de início, e as 3 correntinhas de espaço, ponto baixo nas correntinhas. Eu vou finalizar essa carreira de correntinhas e pontos baixos, vou voltar trabalhando os meus pontos altos e a gente vai cortar o fio e voltar a trabalhar com de cor crua. Eu já volto mostrando para vocês. Bom, então eu terminei a minha base de pontos altos, perdão, de correntinhas e pontos baixos na cor rosa. Já voltei aqui fazendo, então, os meus pontos altos, tá? Tô terminando aqui de fazer o terceiro. E agora eu faço o meu último ponto alto no ponto baixo da carreira. Uma correntinha e corto o meu fio, porque como eu falei pra vocês, a gente sempre vai trabalhar a nossa base de pontos altos na troca de fios na cor crua ou na cor que você escolheu trabalhar. Então, aqui eu vou pegar novamente o meu fio de cor crua, viro o meu trabalho, não esqueça, tá? Ao final de uma carreira, você sempre vira o seu trabalho, tá? Aqui, olha, venho no primeiro ponto, vou prender o meu fio e vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar, então, a minha base. 3 correntinhas e ponto baixo na correntinha de espaço, tá? Então, a nossa troca de cor sempre será feita dessa forma. Se você quiser trabalhar mais carreiras, fica a seu critério. Eu vou trabalhar apenas 2, porque como eu já fiz o meu tapete, eu quero que continue apenas com 2. E aí, eu vou trabalhar agora... Eu já tenho aqui 3 carreiras de cor crua e 2 de cor rosa. Eu vou trabalhar fazendo para esse tapete de vaso mais 3 carreiras na cor crua, 2 carreiras na cor rosa e 3 carreiras na cor crua, tá? Então, eu trabalho apenas aqui... Já tenho uma base aqui na cor rosa, certo? Eu vou trabalhar só mais uma. E aí, o intervalo, eu trabalho 2 carreiras de cor crua e apenas uma de cor rosa. Eu vou finalizar, então, vou chegar nessa altura, porque aí eu já vou trabalhar aqui a lateral do meu vaso. Eu volto, então, mostrando para vocês as carreiras trabalhadas, o tamanho que ficou, pra gente continuar a confecção do nosso tapete. Trabalhei aqui, então, olha... Como eu havia falado para vocês, 2 carreiras aqui de cor rosa e 3 carreiras de cor crua. Estou aqui já com as 3 carreiras prontas. Aqui, olha, eu vou mostrar para vocês dessa forma o tamanho que está. Aqui, então, tenho trabalhado 24 centímetros e eu já vou iniciar, então, a divisão para fazer as alcinhas da lateral do vaso, tá bom? Se você quiser fazer menor ou maior, fica a seu critério. Agora, então, para o meu vaso, você vai medir o seu vaso, a frente do vaso, tá? O meu é 18 centímetros, tá? Então, aqui, ó, eu posso deixar 3 gominhos. Deixa eu trazer assim pra ficar melhor. Ó, tá vendo aqui? Eu vou marcar no meio, 18 centímetros. Então, aqui, ó, 3 gominhos para um lado e 3 gominhos para o outro, tá vendo? 1, 2, 3 e aqui 1, 2, 3,
tá vendo? Como eu tenho a parte de acabamento, então eu vou deixar aqui mais ou menos, ó, 2 centímetros, tá vendo aqui, ó? Que é o tamanho desse gominho. Então, eu vou trabalhar só 2, tá? Se você estiver fazendo maior, aí você também faça desse jeito. Deixa um gominho aqui e outro gominho desse lado para você fazer, então, a parte de acabamento. E aqui, essa parte vai ficar para lateral. Lembrando que também terá o bico de acabamento, então, vai ficar maior, não vai ficar aqui só dessa forma. Então, aqui, eu vou virar o meu trabalho, vou subir uma correntinha, ponto baixo, no mesmo ponto da base, do mesmo jeito. A diferença agora é porque tem essa diminuição. Então, eu vou trabalhar apenas 2 gominhos, ó. Ó. Prontinho. Apenas isso. Aí, agora eu viro, porque o meu meio, ele tem 4 carreiras. Então, aqui eu trabalho 4 carreiras para ele ficar bem parecido com o tapete do banheiro. Ó, então, eu vou subir aqui, eu dou, assim, uma esticadinha para deixar aqui uma folguinha e faço só 2 correntinhas. Pego a laçada e venho trabalhar meus 3 pontos altos aqui normalmente, tá? Então, aqui eu continuo com um ponto alto no início e um ponto alto no final. Ó, tá vendo? Correntinha de espaço, trabalho aqui os 3 pontos altos. Ó. E o ponto alto aqui no ponto baixo. Como eu já estou na 4ª carreira, então agora eu vou trabalhar somente a minha base e vou fazer a troca de fio. Do mesmo jeito, correntinha, ponto baixo. As 3 correntinhas, ponto baixo, as 3 correntinhas e o ponto baixo. Corto o meu fio e vou trabalhar com o de cor rosa. Eu vou seguir a mesma repetição, tá? Então, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai trabalhar aqui um total. Vamos trabalhar aqui as 2 carreiras, igual esse aqui, tá? Vamos trabalhar as 2 carreiras de cor rosa. Vamos fazer a nossa base de pontos baixos e correntinha para trabalhar na cor crua, certo? Já trabalhando com a cor crua. E vamos trabalhar 3 carreiras na cor crua. Então, agora eu trabalho 2 carreiras de cor rosa e depois mais 3 carreiras de cor crua, tá? Então, eu vou trabalhar aqui porque é só repetição de pontos e eu já volto mostrando para vocês. Bom, então aqui eu já trabalhei o tamanho que eu quero, lembrando mais uma vez que também vai ter ainda o barradinho, tá, meus amores? Ó, aqui então eu trabalhei 13 centímetros no total, como vocês estão vendo, tá bom? Ó lá, ó. Agora eu vou cortar o meu fio, porque a gente finaliza a confecção aqui na carreira de ponto alto, tá? Sempre finaliza na carreira de ponto alto, para depois a gente fazer o acabamento e aí fica igual aqui. Finalizei, não se preocupe, ele vai ficar abertinho assim, tá? Mas depois, a hora que a gente fizer o acabamento, ele vai voltar ao normal, tá? Por enquanto, fica assim mesmo. Agora, você vai pegar o seu fio de cor crua, vai vir do lado avesso, vai pular 2 gominhos e aqui na correntinha você vai prender com ponto baixo. Isso se você estiver fazendo no mesmo tamanho que eu estou, tá? Ó, prendeu, você vai trabalhar exatamente igual, ó. 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo. Patrícia, mas você tá trabalhando rápido. Estou trabalhando rápido porque é só repetição, meus queridos, tá? Ó, eu só tô repetindo, mostrando aqui, caso alguém não saiba como vai fazer o início, por isso que eu estou mostrando, mas é exatamente igual ao outro, ó. Aqui, você vai subir, então, dando uma folguinha, tá vendo? 2 correntinhas e vai trabalhar aqui os pontos altos, tá vendo? Não tem diferença. Eu vou trabalhar, então, novamente essa minha repetição, vou finalizar na de cor crua, na carreira de pontos altos, e não vou cortar o fio, porque a gente, então, vai trabalhar
já o acabamento do nosso tapete. Viram tanto que é prático e rápido de confeccionar? Ó, vou só finalizar aqui com vocês o meu ponto alto. E aí, eu vou trabalhar, então, a minha base, sempre trabalhando a base na cor crua para você trabalhar o de cor rosa. O de cor rosa, você finaliza aqui na segunda carreira de pontos altos. Para trabalhar na cor crua, você faz a sua base de ponto baixo e correntinha também na cor crua. E ele fica esse desenho aqui no meio, como se fosse uma flor, tá vendo? Por isso, a diferença desse nosso tapetinho. Vou trabalhar, então, aqui a mesma repetição e volto pra gente fazer o barradinho. Bom, então eu já trabalhei os dois, como vocês estão vendo, igual, ó, eles ficam abertinhos assim mesmo, porque tem pouca base aqui de sustentação, tá? Agora, então, a gente vai trabalhar a parte de acabamento. Nós vamos trabalhar o mesmo bico do nosso tapete de entrada do banheiro. Então, aqui eu vou subir uma correntinha, venho no mesmo pontinho de base e vou fazer um ponto baixo. Aqui na largura do ponto, eu vou fazer ponto baixo, apenas um ponto baixo, tá bom? Na carreira de ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Na altura do meu ponto alto, eu faço ponto baixo. Na largura do ponto, eu faço ponto baixo. E assim eu vou trabalhando, tá vendo que é bem fácil? E ele fica retinho. Claro que também vai depender do seu ponto. Se você estiver trabalhando e você vê que tá ficando repuxado, você pode fazer 2 pontos baixos aqui na largura do ponto alto, tá? Se tiver também embabadando, porque você está colocando 2 pontos baixos aqui na largura do ponto, você pode trabalhar uma carreira com 2 pontos, uma carreira com um ponto, uma carreira com 2 pontos e uma com um ponto, entendeu? Você vai ver o que sua peça pede. A minha tá perfeita. Tá vendo? Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma até chegar ali na base do meu tapete. Bom, olha, eu estou chegando aqui então, como vocês estão vendo, ó, a largura do meu ponto. Aqui eu vou trabalhar meu ponto baixo. Eu também já aproveitei para vir escondendo os fiozinhos de arremate, tá? Depois a gente faz aqui o acabamento perfeito. Aqui, para ele ficar bem certinho, olha, eu vou colocar aqui para que vocês vejam. Não pode ficar repuxado, você tem que colocar e ele ficar assim retinho. Como vocês estão vendo, se eu colocar um ponto baixo aqui, ele vai ficar aberto e eu não quero isso. Gente, me desculpa, o pessoal tá trabalhando aqui na rua com as máquinas. E aí saiu o barulho, ó, e durante aqui alguns vídeos também vocês vão ouvir enquanto eles estão trabalhando. Peço desculpa a todos, mas eu preciso continuar fazendo aqui as videoaulas. Então, olha, eu não vou colocar o meu ponto baixo aqui. Eu vou vir com o meu ponto direto sobre o meu primeiro ponto alto da carreira, tá? Então, eu trabalho um ponto alto aqui na largura. E já venho com um ponto baixo no meu primeiro ponto alto dos 3, tá bom? Porque aqui a minha carreira de ponto baixo vai ficar sobre o ponto baixo aqui, tá vendo? E agora eu venho trabalhando ponto alto, perdão, ponto baixo para ponto alto. Como no outro tapete, a gente vai pular essas correntinhas, tá? E vem direto sobre os pontos altos. A gente não trabalha ponto baixo nas correntinhas, para o nosso trabalho ficar bem retinho, tá? Ó, então, você vai pulando as correntinhas e fazendo ponto baixo sobre ponto alto de base. Eu vou fazer assim até chegar ali no cantinho, novamente na volta, para mostrar para vocês, para que ninguém fique com dúvida. E aqui, como você pode visualizar, olha, ele fica retinho, tá vendo, ó? Ele não tá puxado para dentro e nem tá aberto, ó. Precisa ficar assim, perfeito. Ó, trabalhei, vocês podem perceber que não tem diferença pulando aqui as correntinhas. A gente pula ela, mas continua a nossa abertura, tá vendo? Se a gente trabalhar os pontos baixos aqui nas correntinhas, o nosso trabalho vai ficar embabadado e não fica bonito,
tá? Então, por isso que a gente pula, mas vocês veem aí que continua as aberturas, ok? Já estou aqui no meu segundo ponto alto, chegando aqui na volta. Então, eu trabalho o meu ponto baixo aqui no último ponto alto da carreira, no último ponto alto dos 3. E eu venho direto aqui nas correntinhas fazer um ponto baixo. Que as correntinhas é a altura do ponto alto, certo? É a largura do nosso ponto alto. Aqui a gente vai trabalhar do mesmo jeito. Eu trabalho na largura do ponto, que são as correntinhas, fazendo ponto baixo. Aqui na altura, que também é a correntinha, eu trabalho um ponto baixo, tá? Na carreira de ponto baixo, também ponto baixo. Aqui é algo bem importante para que o seu trabalho não fique errado. Esse aqui a gente não trabalha ponto, tá? A gente vai trabalhar aqui na largura do ponto. A gente não trabalha aqui onde tem esse ponto baixíssimo, porque foi só a troca de fio, ok? Então, a gente vem trabalhando aqui na largura das correntinhas, ó. Aqui na altura do ponto. Na carreira de ponto baixo. Ó, na largura do ponto, na altura, que é a correntinha, e novamente no ponto baixo, entenderam? É bem fácil, tá? Você só não vai trabalhar nessa primeira correntinha daqui, tá? Não conta essa correntinha porque ela é da altura do ponto alto. Você vai fingir que isso daqui é um ponto alto, então você vai fazer só um ponto baixo. Eu estou frisando bem para que depois você não fale que o seu trabalho ficou errado a quantidade de ponto desse lado para o outro, tá? Aí aqui, ó, na altura do ponto também, ponto baixo. Na carreira de ponto baixo, na altura do ponto, perdão, na largura, agora na altura, no ponto baixo, na largura e agora na última correntinha da carreira, a gente trabalha um ponto baixo, perdão, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto de base para virar o nosso trabalho. Fica certinho, tá vendo? Agora, do mesmo jeito, eu venho trabalhando sempre fazendo ponto baixo para ponto alto. Na correntinha, eu pulo, ó. Eu pulo a correntinha, venho pro outro ponto alto, ó. E assim, a gente vai trabalhando a nossa carreira, ó. No último ponto, eu faço um ponto baixo, uma correntinha, viro e um ponto baixo. Já vou trazendo aqui o acabamento do fio também, ó. Então, para virar, eu sempre coloco ponto baixo, correntinha e ponto baixo no mesmo ponto da volta. Aqui eu volto a trabalhar novamente na largura do ponto, fazendo ponto baixo, na carreira de ponto baixo, na altura do ponto alto, tá vendo? E na largura do ponto alto. Aqui eu acredito que vocês já entenderam como que vai ficar esse nosso acabamento. Então, eu vou continuar até chegar no final dessa finalização da primeira carreira de ponto baixo. Ó. Aqui dessa forma, ó, tá vendo? Fica bem certinho. Agora, então, eu vou continuar trabalhando. Quando eu chegar aqui na correntinha de início, não esquecendo que eu faço um ponto baixo, uma correntinha, viro e ponto baixo no mesmo ponto de base. Vou trabalhar somente nos pontos altos fazendo ponto baixo. A correntinha eu também vou pular, tá? Nessa parte daqui para que fique bem certinho a peça. Vamos trabalhar, então, toda a nossa volta e eu continuo com vocês esse acabamento. Bom, aqui então, olha, já trabalhei ao redor de toda a peça, como vocês estão vendo. Estou aqui no final, pra gente continuar, então, a nossa confecção. Aqui agora, então, ó, deixa eu só aproximar a câmera. Ó, aqui então, agora, eu vou continuar, vou fazer aqui o último ponto baixo, ó. E aqui no meu cantinho, eu já tenho um ponto baixo, então, eu faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixíssimo no ponto baixo de início, ó.
ok? Finalizei a minha carreira. Subo uma correntinha e eu vou trabalhar sempre pegando a alcinha de trás do ponto. Eu não trabalho pegando normalmente aqui as duas, tá? Eu vou trabalhar apenas na alcinha de trás. Então, eu subi essa correntinha, eu deixo aqui de lado esse primeiro ponto, depois a gente vai trabalhar nele. E venho aqui, ó, pegando a laçadinha de trás e fazendo ponto baixo, tá? Ó, a gente vem trabalhando aqui. Quando a gente chegar aqui nesse ponto onde a gente fez o ponto baixíssimo, a gente também trabalha um ponto baixo para finalizar então no ponto baixo de início, ok? Então, a gente vai trabalhar agora apenas ponto baixo para ponto de base, pegando apenas na laçada de trás, para que fica essa nervurinha aqui que dá um charme diferente na peça, tá vendo? Pronto, deixa eu melhorar o foco, ó. Eu vou chegar aqui na voltinha para mostrar para vocês, para que ninguém tenha dúvidas. Ó, vai ficando assim, olha que lindo. Olha, eu estou chegando aqui então, tá? Trabalhei, olha, tá restando aqui um ponto baixo, tá vendo? Eu vou trabalhar nesse ponto baixo, ó, fazendo ponto baixo. Ok? Ó, e aqui ele finaliza, tá vendo? Agora, eu viro, ó, e aí eu pulo esse ponto baixo aqui do cantinho, tá vendo? Eu vou pular ele e venho pro segundo, tá? Ó, então, aqui descendo, eu trabalho até o último ponto baixo, e aqui na carreira de baixo, eu pulo esse e venho pro segundo, e vou fazer ponto baixo. Ó, dessa forma, ele não fica repuxado. Se você pular esse último ponto baixo, corre o risco da sua peça ficar repuxada e aí não vai ficar legal. Então, você pula aqui nessa parte de baixo. Quando a gente chegar no final, a gente vai fazer do mesmo jeito. E a gente continua, então, trabalhando ponto baixo para ponto de base. Eu vou chegar, então, até a outra lateral para mostrar mais uma vez para vocês. Olha, tá vendo? Fica certinho. Bom, cheguei aqui então, ó, deixei o meu último pontinho aqui sem trabalhar, tá vendo? Dessa minha base. E eu venho no primeiro ponto alto aqui subindo, perdão, no primeiro ponto baixo subindo. Vou introduzir a agulha e vou fazer o meu ponto baixo. E sigo trabalhando normalmente ponto baixo para pontinho de base. Ó. Nós vamos trabalhar um total de 3 carreiras de ponto baixo. A próxima carreira, nós vamos trabalhar exatamente igual, pegando apenas na laçadinha de trás e fazendo ponto baixo para ponto de base. Eu vou chegar até aqui no cantinho para mostrar a volta para vocês. Bom, estou chegando aqui então na voltinha, ó. Aqui eu já trabalhei até o meu último ponto baixo, tá vendo? Aqui já é minha correntinha. Sempre na correntinha, você vai introduzir a agulha, vai fazer um ponto baixo, uma correntinha, vira e um ponto baixo no mesmo ponto, fazendo do mesmo jeito a volta, porém na correntinha de espaço, sempre na correntinha de espaço. E segue trabalhando normalmente ponto baixo para ponto de base. Então, como é apenas repetição de carreiras, eu vou trabalhar essa, vou finalizar, vou trabalhar a próxima também, e aí eu volto com vocês pra gente dar início, então, ao nosso barradinho, tá bom? Você vai continuar trabalhando do mesmo jeito, ó, tá vendo? Ele fica certinho. Você vai trabalhar, vai chegar aqui, vai finalizar do jeito que eu falei pra vocês, olha. Aqui onde a gente fez esse ponto baixíssimo, a gente vai fazer um ponto baixo, finalizando aqui a carreira, e um ponto baixíssimo no ponto baixo de início. Vai subir uma correntinha no pontinho da frente, vai iniciar trabalhando pontos baixos. Quando eu chegar no final dessa terceira volta, eu volto com vocês, então, pra gente fazer o barrado. Bom, então eu já finalizei todas as 3 carreiras, ó. Chegou aqui no final, eu fiz o meu último ponto baixo e deixei para finalizar aqui no primeiro ponto baixo de início. Depois eu vou fazer o acabamento, como a minha parte aqui
em volta do vaso, eu não vou fazer o bico de acabamento, então esse vai ser o acabamento, tá? Agora, então, a gente vai trabalhar a parte de bico apenas aqui em volta do nosso tapete. Esse meio aqui vai ficar exatamente dessa forma, depois a gente vai fazer o acabamentozinho aqui bem feito, tá? Então, aqui a volta do nosso tapete, olha só como que ficou. Tá? Nossa base tá toda bem retinha, como vocês estão vendo. Aqui no meio eu fiz do mesmo jeito que eu ensinei pra vocês, tá? Pulando aqui um ponto de base dos dois lados do cantinho pra trabalhar aqui o restante da nossa peça. Então, agora trocando o fio, vamos fazer a base aqui do nosso barrado. Você vai prender o seu fio aqui, ó, na correntinha, tá? Tem os dois pontos baixos, como vocês estão vendo. E aqui na correntinha, a gente vai prender o nosso fio para que ele fique bem certinho, bem retinho. Então, eu prendo, ó. Vou prender aqui. E já vou iniciar com um ponto baixo nessa mesma correntinha, tá? Dessa forma, ele vai ficar retinho, ó. Deixa eu puxar aqui. Ó, ele vai dar essa sequência aqui, tá vendo? Agora, então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui, nessa lateral, será feito da seguinte forma. Eu vou pular aqui, olha, 1, 2, 3, 4, e no quinto ponto, eu faço um ponto baixo, tá bom? Aqui agora, 1, 2, 3 correntinhas. Para ficar mais próximo aqui do nosso cantinho, eu vou pular 1, 2, 3 correntinhas e na quarta eu prendo com um ponto baixo, tá bom? Então, essa lateral aqui vai ser feita dessa forma, desse lado e do outro. Agora, eu tenho aqui 1, 2, 3 pontos, não tem problema pra gente dar essa sequência. O que que a gente vai fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas do mesmo jeito do tapetinho do banheiro, tá? A única diferença é porque aqui teria que ser 2 pontos baixos antes da correntinha e nós temos 3, mas não tem problema, tá? Aqui, pra virar, a gente vai contar aqui, né, tirando a correntinha de espaço, tá bom? Tem aqui 1, ó, olha aqui o nosso ponto baixo, 1, 2. No terceiro, a gente prende com ponto baixo normalmente, tá? Então, apenas essa nossa lateralzinha aqui que vai ficar essa diferença. Aqui, então, eu vou trabalhar o meu espaço. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2, no terceiro, ponto baixo. Ó. Aí, novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo 1, 2, 3, no quarto, ponto baixo. Aqui a gente volta a trabalhar aquela mesma sequência do barradinho do tapete. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 no terceiro, ponto baixo. Se houver necessidade de fazer ajuste, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, aqui a gente vai seguir essa sequência, fazendo 3 correntinhas, pulando 2 de base no terceiro ponto baixo, fazendo 5 correntinhas e pulando 1, 2, 3 e no quarto de base. Vamos trabalhar até lá no canto para ver se tem necessidade de fazer o nosso ajuste. Bom, eu deixei aqui novamente para ensinar para vocês como que a gente vai fazer o ajuste. Olha, cheguei no final, eu teria que ter esse espacinho de 3 correntinhas e não de 5. E aqui está faltando os 2 pontos certinho pra gente fazer a volta. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui esses 4 pontos. Como que eu vou tirar essa diferença? Eu trago aqui pro meio da minha peça e ao invés de pular aqui nos espacinhos de 5 correntinhas, 3 pontos de base, eu pulo 4. E aí, eu faço esse ajuste. Como são 4 pontos, então eu vou fazer o ajuste em 4 espacinhos. Então, eu vou desmanchar até esse daqui para mostrar para vocês, ó. É muito fácil fazer o ajuste, por isso que eu deixei aqui, para caso alguém tenha dúvida, eu já ensino. Então, aqui, ao invés de pular 3, eu pulo 4. Então, 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, as de 3 correntinhas eu continuo pulando 2, tá? Então, eu pulo 2 de base no terceiro, ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4, no quinto, ponto baixo. Já fiz o meu segundo ajuste, falta mais 2.
1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4 no quinto ponto baixo. Vou fazer agora o último ajuste. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4 e no quinto ponto baixo. Agora, eu vou voltar a trabalhar normalmente, ó. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo 1, 2, 3 no quarto ponto baixo. E agora, 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 no terceiro ponto baixo. E eu já estou aqui com os 2 pontos baixos, chegando então na correntinha do jeito do nosso tapetinho. Então, vocês entenderam como que é feito? Você pode fazer dessa forma, não dá diferença na peça pulando aqui, porque a gente vai colocar uma quantidade de pontos que fica bacana. Chegou aqui na volta, vamos fazer do mesmo jeito, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, porque a gente tá no cantinho, né? Pegando aqui no ponto baixo, ó. 1, 2 no terceiro ponto baixo. A gente vai repetir a mesma sequência agora, de 3 correntinhas, pula 1, 2 no terceiro ponto baixo, e 5 correntinhas, pulando 1, 2, 3 e no quarto ponto baixo. Vamos trabalhar até o final. Caso seja necessário você fazer algum ajuste, você já sabe como que você vai fazer, certo? Porque eu acabei de ensinar aqui pra vocês. Essa parte aqui você não precisa se preocupar com a quantidade, porque não temos outra igual, ok? Apenas aqui nessa outra lateral, você vai fazer exatamente como você fez essa daqui, para que fique a mesma contagem de motivos. E aí, você deixa aqui, ó, no meio da peça esse ajuste, pra gente continuar tecendo. Então, eu vou fazer essa parte, essa daqui, e volto pra gente fazer novamente essa voltinha aqui de finalização. Bom, só para mostrar para vocês, aqui houve necessidade de fazer um ajuste. Eu deixei aqui no próprio cantinho, caso você não queira, você pode deixar aqui no meio da peça, tá? Que fica bem disfarçado, fica a seu critério. Então, só um ajuste, aqui em vez de pular 3 pontos, você pula 4 e no quinto ponto baixo, tá? Pode deixar no meio da peça ou no cantinho, fica a seu critério. Agora, então, eu vou repetir essa lateral do mesmo jeito que eu trabalhei essa. Bom, como eu falei pra vocês, olha, tá aqui, trabalhei todo ao redor. Aqui eu fiz exatamente igual, deixando aqui, ó, os 4 espacinhos com a redução, né, dos pontos, colocando 4 pontos. Cheguei aqui no meu final, dá exatamente igual a outra lateral, tá vendo? Tem aqui os 2 pontos. E agora, a gente vai fazer a nossa voltinha. Aí, nós vamos colocar 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 correntinhas. Do outro lado, a gente pulou 3 pontos, aqui vai ser igual, tá? Então, a gente vem aqui no primeiro ponto baixo do cantinho, pula 1, 2, 3 e no quarto ponto baixo. Tem que fazer exatamente igual. Aí, eu coloco as 3 correntinhas, pulo 1, 2, 3 no quarto ponto baixo. Deixa eu só ver aqui se foi assim mesmo. Isso. E agora, eu coloco as 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui, olha, na correntinha também, vou introduzir a agulha na correntinha. Ela fica um pouquinho apertadinha, mas pronto, ó. E vou fazer o meu ponto baixo. Já vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. Vamos cortar aqui, então, o nosso fio. Depois, a gente faz o acabamento. A gente volta pra cá agora pra continuar tecendo do lado direito. Aqui, então, olha, nós vamos prender com um ponto baixo sobre o ponto baixo de início. Pra gente dar sequência o mais próximo parecido aqui do nosso acabamento. Então, eu faço aqui, olha, prendo meu fio. Ó,
e faço um ponto baixo. Ficar bem próximo do nosso tapetinho. Prendi com um ponto baixo, vocês percebem que minha peça continua retinha, tá? Muito importante que continue assim, perfeito. Vamos colocar uma correntinha, e aqui você já pode ir trazendo também o fiozinho de acabamento e fazendo 5 pontos altos, que é a quantidade de ponto que a gente trabalha aqui nesse barradinho. Lembrando que quando tiver essa base pronta e você quiser colocar um barradinho que você acha mais simples e mais fácil, você também pode colocar, tá? Ó, trabalhei aqui meus 5 pontos altos, depois a gente esconde os fiozinhos direitinho. Vou trabalhar uma correntinha, um ponto baixo nas 3 correntinhas. Uma correntinha de espaço, sempre que a gente prender com ponto baixo, antes e depois a gente coloca a correntinha de espaço, porque ele dá altura para os nossos pontos altos não ficar repuxado. Aqui na lateral continua do mesmo jeito, somente aqui a gente trabalha 6 pontos altos ao invés de 5, tá? Porque a nossa volta, ela tem mais espaço, só os 5 pontos altos não fica bom, fica repuxado, embabado. Ó, 2, 4, 5 e 6. 2 correntinhas, aqui a gente vira o trabalhinho, olha que lindo que fica, gente, olha que perfeito. Aqui, então, mais 6 pontos altos, aqui você pode dar um ajuste para colocar os outros 6 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, tá vendo? Pro meu ponto é perfeito aqui esses 5 pontos altos e os 6 de cada lado com as 2 correntinhas. Se o seu ponto for muito apertado, você pode colocar 6 pontos altos aqui e 7 pontos altos, 2 correntinhas e 7 pontos altos. Como eu sempre falo para você, você vai entender aí, à medida que você for trabalhando, o que sua peça precisa, se ela precisa menos ponto alto ou mais ponto alto e daí por diante, tá bom? Não esquecendo sempre de colocar, então, a correntinha de espaço e prender com um ponto baixo aqui no espacinho da frente. Agora, então, a gente vai trabalhar essa sequência, muito fácil. Correntinha, aqui nos espaços de 5 correntinhas, sempre tecendo 5 pontos altos. Então, como vocês já entenderam, eu vou continuar essa repetição até chegar no final da minha carreira, cortar o fio, e aí a gente vai fazer, então, a última carreira de acabamento do nosso barradinho, ó. Depois a gente ajusta direitinho os pontos. 5, uma correntinha, ponto baixo, ó. Aí depois a gente vem aqui e junta eles assim, ó, pra eles ficarem mais assim pro meio, ó. Pronto, ok? Aqui também, do mesmo jeito, ó. Tudo aqui a gente tem que prestar atenção pro nosso acabamento ficar perfeito, ajeitar direitinho os pontos, ó, vai ficando assim. Olhem, trabalhei aqui, olha, cheguei no final, já fiz a correntinha e o ponto baixo. Vou cortar o fio. E agora, nós vamos trabalhar a nossa última carreira na cor rosa. Deixo aqui para depois a gente fazer o acabamento, olha, bem feito com a agulha de tapeçaria, para que ele fique bem retinho, tá? Aqui também a gente vai consertar para ficar perfeito. Ó, então, voltando aqui pro nosso início, sempre do nosso início, tá bom? Vamos agora prender o fiozinho aqui no ponto baixo de início. Ó. A gente prende e já faz o ponto baixo. Ó, fiz o meu ponto baixo, eu venho pra cá pra trabalhar aqui pegando o fiozinho de cor rosa e o de cor branca, tá? Então, eu venho aqui, olha,
Pra deixar bem perfeito aqui essa parte, que fique bem parecido. Fiz o meu ponto baixo, ele fica assim mais alongadinho mesmo. A gente vai continuar trabalhando apenas na laçadinha de trás do ponto, tá? Não vamos trabalhar aqui com essa. Então, a gente vem fazendo, ó, ponto baixo pra ponto de base. Ó. Dessa forma. Trabalhei, aí agora aqui a gente não precisa fazer esse detalhe só por causa aqui do final mesmo. A gente sempre trabalha pegando aqui. Sem falar aqui do cantinho também, que é diferente, tá bom? Então, aqui, olha, eu venho nas correntinhas, do jeito que vocês estão vendo, ó, faço meu ponto baixo envolto. 1, 2, 3 correntinhas, a gente vai fazer o picô, pegando as duas laçadinhas aqui da frente do ponto. Deixa eu só melhorar esse foco. Pronto. Ó. Agora eu pego ponto baixo. Aqui, como é o meu cantinho e eu quero que ele dá um detalhe diferente, eu não vou trabalhar dessa forma, ó, tá? Eu não vou trabalhar assim. Se você quiser, você pode fazer o seu dessa forma e seguir trabalhando aqui os pontos. O meu eu quero fazer um pouquinho diferente, então, sempre que eu for fazer o cantinho, eu venho aqui onde tá o ponto alto trabalhado, tá vendo? Aí, eu vou pegar, vou fazer o meu ponto baixo aqui dessa forma, pra ele fazer esse detalhezinho aqui que eu quero, pra fazer esse biquinho, tá? Fiz o meu ponto baixo, aí eu venho trabalhando aqui, olha, fazendo ponto baixo pra ponto de base. Deixa eu consertar aqui, que tá puxando o fiozinho. Pronto. Todos os detalhezinhos fazem diferença aqui pro acabamento da nossa peça. Eu sempre falo pra vocês prestar bastante atenção. Ó, cheguei aqui nas correntinhas. Nas correntinhas eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer o picô. 1, 2, 3 correntinhas, pego aqui, ó, as duas laçadinhas de cima, faço ponto baixo. E volto no mesmo espacinho com ponto baixo. Volto a trabalhar aqui os pontos baixos apenas na laçadinha de trás, que dá uma diferença total também aqui para esse barradinho que eu fiz. Antes que alguém me pergunte nos comentários, eu fui fazendo esse biquinho, então eu não sei se tem gráficos aí na internet mostrando esse barradinho, tá? Eu fui inventando aqui, ó. Cheguei aqui no final. Aqui, como eu falei pra você, nessa parte, se você não quiser que fique assim, você pode vir direto aqui pras correntinhas e fazer o seu ponto baixo. Aqui você vê, ó, ele não dá essa quedinha, tá vendo, ó? Ó a diferença. E eu quero que fique justamente esse detalhe. Por isso, eu pego, olha, só nos cantinhos, eu venho aqui depois do ponto alto, o último ponto alto trabalhado, e pego aqui na volta, ó, pra fazer o ponto baixo. Pode fazer esse ponto bem fechadinho, como vocês estão vendo. Aí, eu faço as 3 correntinhas, faço o picô, ó. Aí, aqui, pros próximos, eu já trabalho aqui pegando essas 2 correntinhas, tá? Depois do ponto baixo, ó. Deixo o ponto baixo de cor crua bem no meio, tá? Aí, eu sigo trabalhando aqui. Eu vou mostrar pra vocês só até o próximo. Ó, vem fazendo ponto baixo. Aqui, o mais detalhado desse tapete é só o barrado, porque o tapete em si é bem fácil. Aqui, como eu falei pra vocês, nós não estamos no cantinho, olhem aqui que lindo que fica o cantinho, tá vendo? Fica parecendo uma florzinha, ó, ok? Aqui agora, então, a gente vai trabalhar pegando sempre nas correntinhas, tá? Pega as 2 aqui, ó, faz o ponto baixo, faz o picô. Ó, sempre pegando essas 2 laçadinhas de cima do ponto baixo, finaliza, e aqui depois do ponto baixo, tá? Sempre pegando antes e depois do ponto baixo, que aí o ponto baixo ele fica dando esse detalhe no meio,
ok? Então, a gente vai continuar trabalhando assim por toda a nossa volta, não tem nenhuma diferença, o restante é somente isso. E a gente vai para a parte de acabamento da peça, fazer aí, escondendo os fiozinhos por uns pontinhos e fazendo com que esses acabamentos fiquem perfeitos e não fiquem à mostra. Eu vou fazer só mais esse daqui, para mostrar para vocês esse barradinho, e eu já volto mostrando a peça. Ó. Tá vendo que lindo que fica o detalhe desse barradinho? Eu amei fazer esse barradinho aqui. Depois, como eu falei pra vocês, a gente vem acertando aqui, ó, na hora dos acabamentos, pra que os nossos pontos fiquem perfeitinhos, tá bom? Ó, que lindo. Bom, olha, trabalhei aqui então toda a lateral do nosso tapete. Tô aqui no final, pra gente fazer então os acabamentos, ó. Eu trabalho aqui até o último ponto alto, fazendo ponto baixo. Do mesmo jeito que a gente fez do outro lado, a gente vai fazer aqui, ó. Tá aqui o ponto baixo, né? A gente vem aqui depois do último ponto alto, ó. A gente vem. Puxa aqui a laçada, faz o ponto baixo. E faz o ponto baixo aqui também de finalização. Esse de finalização a gente pode pegar igual o outro, tá? Por cima mesmo do ponto baixo, ó. Prontinho. Aqui a gente vai consertar também. Ó, vamos cortar o fio. E a gente vai fazer agora os acabamentos, tá bom? Consertando, ó, esse lado aqui do início eu já fiz todo o acabamento. Deixei os meus pontinhos certinho, tá vendo, ó? Aqui por trás, o acabamento também tá perfeito. Aqui eu já fiz o acabamento das outras, ó. Tá perfeito já aqui, ok? Ó, as nossas laterais, tá vendo? Aí aqui agora a gente vai fazer. Como que vai fazer, ó? Pega aqui a agulha de tapeçaria. Se você não tiver, pode ser a de crochê, mas a de tapeçaria é mais prática, tá? Ó, aí eu venho aqui, não tem nozinho, tá? Eu passo aqui no ponto baixo da frente, levo, volto aqui no pontinho anterior, eu pego além dessa laçada aqui, do ponto baixo, a de baixo. Eu pego as duas, ó, pra fazer o acabamento e ele ficar bem firme, ó. E aí, dá essa continuação do ponto, tá vendo? Aí, agora é só esconder por uns pontinhos, para que não solte o nosso fio. Essa parte aqui de esconder por os pontinhos, todos vocês sabem como que é, né? Ó. Vai passando sempre do lado avesso, para que não fique a amostra no direito da peça. Se você quiser dar um nozinho no final, pode dar, pode fazer o acabamento aí do seu jeito, tá bom? Vou cortar agora o fio. Ele ficou bem presinho. Esse daqui, olha, eu já fiz o do ponto baixo, tá vendo aqui que eu tirei o nozinho, tá? Não tem nozinho nos dois, pra que não fique mostrando o nó. E aqui você vai trabalhar do mesmo jeito. Ó. Você tira o nozinho que você fez pra segurar. E aí, você vem escondendo, ó. Esse aqui, como não tem nozinho, a gente vai dar um nozinho ali depois, ó. Passando aqui por baixo, ó. Vamos trazendo. Ó. Toma cuidado pra não ficar repuxado, tá? Pra ficar um acabamento perfeito na sua peça. Aqui, então, eu vou dividir o fio, ó, pra fazer o nozinho.
para que não solte depois. E nós vamos fazer o mesmo com o de cor rosa. Eu tô mostrando aqui com o de cor crua. E o de cor rosa você também faz do mesmo jeito. Aqui já pode cortar. Aí, aqui você só esconde ele pra dentro dos pontinhos. Ó, tá vendo? Aí, agora a gente vai fazer o mesmo com o de cor rosa. E aí, a gente vai endireitar, então, também aqui os pontos altos, deixar eles bem juntinhos, ó. Puxa aqui pro lado de cá, puxa pro outro lado e vai endireitando aqui na peça, tá bom? Eu vou terminar de fazer, então, aqui, deixando a nossa peça perfeita e volto mostrando pra vocês, tá bom? Ó, sempre é bom você olhar os pontos, ajustar tudo direitinho. Ó. Bom, então eu voltei pra mostrar a peça finalizada, já fiz todos os acabamentos, ó. Que lindo que ficou, ficou lindo, gente. Eu estou apaixonada nesse tapetinho pra vaso. Aqui no meio, como eu havia falado pra vocês, o meu é 18 centímetros, ó, ficou aqui os 18 centímetros certinho, tá? Então, você vai medir e vai ver na sua peça, deixando aqui 2 centímetros para cada lado, que é o tanto certo para você fazer esse acabamento e ficar o tamanho certinho para encaixar no vaso. Aqui nessa parte, ó, contando com o bico de acabamento, ficou com 14 centímetros dos dois lados. Aqui, dessa parte até o acabamento, ficou 44 centímetros de comprimento. E de largura, ficou medindo 38 centímetros. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Quem tá me pedindo aí a aulinha, espero que vocês confeccionem e que vocês também gostem, tá bom? Não esqueça, se você fizer qualquer peça aqui, compartilhe nas suas redes sociais, me marque Estúdio Artesanal by Patrícia, ou você também pode me enviar as fotinhas, que eu amo ver os trabalhinhos e compartilhar também com os demais, tá bom? Obrigada a todos pelo carinho e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!